Olá a todos, meu nome é Elizabeth Castellon Conquevitz, eu sou médica, neurologista, psiquiatra e professora da UFGD. Esse vídeo é para responder uma questão eu acho bem interessante, que é a questão dos interesses, da criança ter um interesse muito particular, que a gente chama de interesse intenso, né? Será que isso é normal? Então, assim, os pais chegam para mim, meu filho ele só fala de dinossauro. Dinossauro é super comum. Então, meu filho só fala de dinossauro, ele sabe tudo sobre dinossauros, e aí a criança realmente adquire um conhecimento espetacular, né? Ele sabe classificar os dinossauros da era tal, da era tal, da era tal, os dinossauros que eram herbívoros, os dinossauros carnívoros, como é que foi durante a evolução, as patas que os dinossauros tinham que ter. Eu tenho criança que só sabe os nomes em inglês, porque aprendeu muito sobre os dinossauros assistindo a filmes em inglês. Eu tenho crianças que falam sobre a evolução, né? A evolução das espécies, a teoria da evolução, por que tal animal desapareceu. Então, eu tenho um grande interesse num animal que pertenceu à pré-história, etc. Então, a gente fica preocupado até que ponto isso é normal ou não. Por que fica preocupado? Porque a criança, ela fica meio que obcecada por aquele tema. Então, ela conversa de manhã, de tarde, à noite sobre aquilo, ela faz várias perguntas para os pais, perguntas que os pais às vezes não vão ser capazes de responder. A criança dá aula sobre esse assunto. Tem anedota de um menino que ficava imitando ser dinossauro. Meu filho também fazia isso, ele imitava, ele ficava andando igual de Rex, e as brincadeiras só tinham que estar tudo relacionado ali com o dinossauro, um comendo o outro. Então, os pais ficam meio preocupados, e principalmente porque na descrição do transtorno do espectro do autismo, uma das características são os interesses restritos. E, de fato, aqui no consultório a gente vê que muitas crianças com autismo têm interesse restrito, sim, e essa coisa do dinossauro, que chama muita atenção. Eu tenho aqui outros brinquedos, tá? Mas os dinossauros são aqueles que as crianças ficam fascinadas. Então, crianças com autismo têm uma tendência grande a ter um interesse específico e a ficar imensamente envolvida só com aquilo, mas esse vídeo é para dizer o quê? Que muitas crianças normais também são assim. Então, aproximadamente 30% das crianças típicas, das crianças que não têm problema nenhum, né, ou não têm nenhuma tendência aí do espectro do autismo, 30% dessas crianças vão ter também uma fase de interesses restritos. Essa fase é principalmente comum entre os 2 aos 6 anos de idade, e ela é mais comum nos meninos. Então, acredita-se ou postula-se que talvez isso tenha a ver com o fato de que a tendência do cérebro masculino é mais uma tendência para sistematização. Sistematização é eu descobrir regras que classificam e que preveem como um determinado grupo se comporta. Então, eu vou sistematizar, por exemplo, matemática, uma categoria sistematizável. Existem regras, né, através das quais os números se relacionam uns com os outros e os números se comportam. Então, a matemática é algo sistematizável. Sistematizar é eu conseguir categorizar, classificar, ordenar e saber quais são as regras por trás daquilo. Então, os meninos se interessam muito por isso. Além dos dinossauros, que são um tema comum, outro tema pode ser, por exemplo, meios de transporte. Então, interesse terrível por aviões, caminhões, quais são todos os meios de transporte, ou caso de criança que se interessava por tudo que girava, então começou com o ventilador e depois o liquidificador, tudo aquilo que tinha hélice, né? A criança ficar fascinada por aquele assunto e começar a ler e começar a querer entender sobre tudo isso. Outra coisa comum são interesses de astronomia, né? Então a criança queria saber do Sol, isso meu filho teve um pouco também, que ele disse que o Sol ia congelar daqui a não sei quantos trilhões de anos e que antes disso ia vir uma estrela, não sei o que e tal. Então essa coisa da astronomia pode ser um tema também, ou animais, né? Animais, todos os tipos de pássaros, os tipos de insetos e tal. Então, isso, além de ser, então, é normal, é comum, é frequente, não precisa se preocupar, e na realidade, tudo mostra que no fundo é uma coisa até boa, porque a criança, ela se torna um pequeno cientista, um pequeno pesquisador naquela área. Então, ele aprende como acumular conhecimento, organizar o seu conhecimento, categorizar as coisas e se torna, de fato, como eu disse, um expert naquela área de interesse. Então, a gente tem estudos feitos com
com essas crianças, estudando esse fenômeno, e isso mostra que eles, de fato, se desenvolvem cognitivamente. Então, é bom para o cérebro, né? Eles passam a ter uma habilidade maior de concentração, de organização das coisas, de categorização, uma capacidade melhor de focar a sua atenção num ponto, de abstrair regras. Então, é uma coisa assim, que os pais não precisam ter medo e podem até mesmo estimular. Então, assim, você quer ler sobre isso, você quer ler sobre aquilo, tal, pode, não precisa cortar aquilo com medo de que a criança não vá fazer outra coisa. É claro que isso pode tirar um pouco das oportunidades de estar brincando de outra coisa, de estar lendo sobre outra coisa, né? A criança fica meio que fissurada naquilo, e isso pode durar meses até 1 ano, 2 anos, né? Quer dizer, é uma coisa meio longa. Por um lado, a gente pode estimular a criança, vamos brincar ali com o coleguinha, vamos sair um pouco disso, fazer outra coisa, mas não precisa pressionar tanto, não precisa ficar tão desesperado. Quer ler sobre dinossauro, leia. O ideal seria se a gente conseguisse, se os pais conseguirem fazer uma ponte, por exemplo. Já que você gosta de dinossauro, tá? Então vamos fazer o dinossauro pular corda. Como é que o dinossauro pula? Vamos fazer o dinossauro cozinhar. O dinossauro é herbívoro, então vamos cozinhar. Quer dizer, você vai tirando a criança, você vai ampliando um pouco as atividades dela, para ela lidar com outras coisas e fazer outras coisas, mas puxando por esse interesse que ela tem. Eu me aproveito desse interesse como ponte para trazê-la para fazer coisas um pouco mais abrangentes, mais amplas, mais diversificadas. Então, isso é mais comum em meninos, isso é uma coisa que geralmente é passageira, é dos 2 aos 6 anos de idade. Geralmente, quando a criança começa a se envolver mais com a escola, isso tende a desaparecer. Entretanto, em alguns casos persiste. É algo que a gente pode aproveitar. Então, ao invés de tentar banir, a gente pode aproveitar para estimular mesmo esse lado de estudar, de pesquisar, de ir atrás do conhecimento, de classificar as coisas, né? Por outro lado, também não dá para forçar, não dá para eu falar, eu vou fazer meu filho se interessar por dinossauro, eu vou fazer meu filho se interessar por carros, já que o pai se interessa. Geralmente não consegue, esses interesses eles são mais espontâneos, a criança, eles surgem do nada, é um fascínio que a criança começa a ter, e isso independe do esforço dos pais. Então, o que dá para o pai e a mãe fazer? Relaxa, calma, deixa o filho ali ter aquele interesse, ter aquela fase, viver toda aquela fantasia, ir atrás, procurar, tem livro, revista, pode até estimular a leitura com isso. Então ele não gosta de ler, mas tá, então agora vamos fazer ele ler em cima desses interesses que ele tem. Ele não gosta de matemática, então agora vamos ver se ele consegue fazer as continhas ali em cima olha, se os dinossauros desapareceram há 30 mil anos, há 60 mil anos, não sei o que, ele vai aprendendo também essas relações matemáticas a partir desse tema que o interessa. Então, apenas ter interesses restritos não categoriza uma criança como sendo do transtorno do espectro do autismo. A criança com o espectro do autismo, ela é uma criança que tem dificuldades muito grandes de socialização, de interação, de comunicação. Então, o comportamento é alterado. Então, eu preciso ver a criança como um todo. Não basta que a criança tenha ali um fascínio por um determinado assunto para eu falar, nossa, eu estou preocupado, será que meu filho é autista? Tá? Agora, por que os dinossauros são tão interessantes? Isso é uma coisa que eu também... Então, eu não sei se tem a ver pelo fato deles serem muito ferozes, então aquela coisa assim... monstruosa, né? Ao mesmo tempo tem a segurança de que é um animal que não existe mais, então ele não é um perigo real, né? Mas ele é um objeto extremamente fascinante e a gente ainda não sabe muito bem por quê. Por que as crianças são tão fascinadas pelos dinossauros, principalmente os meninos, né? Isso é intrigante. Espero que tenha ajudado um pouco. Um abraço para todo mundo. Até a próxima.